Olá e seja muito bem-vindo à 5ª temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia-a-dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá-la a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre alguns dos alimentos que nós deveríamos deixar de ter em casa. Isto pensando um bocadinho tanto na questão da fome emocional como em melhorarmos os nossos comportamentos alimentares. E há uma coisa que eu falo muito com as pessoas em casa, às vezes quando dizem eu às vezes chego a casa ao fim do dia e tenho vontade de atacar o armário e acabo por comer um pacote de bolachas inteiro. Eu faço muito esta questão, que é: as bolachas estão lá porquê? São bolachas que compra porque gosta e porque sabe que se calhar naquele momento em que tiver de facto essa fome emocional vai querer comer as bolachas? São bolachas que são para os miúdos? São bolachas de quê? Não é? E então tento muitas vezes desmistificar ou trabalhar um bocadinho isto, porque se forem umas bolachas de chocolate para os miúdos, se calhar nós até podemos fazer com que mesmo a alimentação deles seja mais saudável e trocar por umas bolachas torradas, por exemplo, ou umas marinheiras, que os miúdos se calhar vão gostar na mesma, claro que não são tão golosas, mas que nos ajudam também a, por não serem tão golosas, nós não vamos lá tão facilmente. E portanto isto é tudo um trabalhar, um entender, um interiorizar aquilo que pode estar a prejudicar a qualidade da nossa alimentação e que pode estar a prejudicar a relação que nós temos com a alimentação e com o nosso corpo, e trabalhar um bocadinho com isso para deixarmos de ter estes alimentos em casa, para que consigamos de facto chegar ao nosso objetivo e aos nossos resultados, não é? Os alimentos que nós sabemos que são bastante mais aditivos e que nós devíamos deixar de ter em casa são muito alimentos como estas bolachas que têm mais açúcar, os próprios chocolates, alimentos que possam ter muita gordura, tipo as batatas fritas, os alimentos que têm crunch, sal, gordura, que são sempre super viciantes, sejam batatas fritas, sejam os mixes de frutos secos ou até aqueles aperitivozinhos que às vezes há que são meio bolacha, meio aqueles milhos crocantes e coisas do estilo, que a pessoa vai picando e acaba por ser muito viciante. Portanto, tudo isto é importante nós, de facto, acabarmos por deixar de ter em casa, mas pela razão da fome emocional, por serem estes momentos de fraqueza. Outra coisa que eu gostava de vos falar também são alimentos que são importantes nós deixarmos de ter em casa, porque deixam de fazer sentido do ponto de vista nutricional quando nós queremos melhorar os nossos hábitos alimentares de uma forma geral. Acho que este episódio também é interessante para vocês complementarem um bocadinho com o outro que eu tinha gravado, se não me engano, na 3ª temporada, sobre trocas alimentares que nós podemos fazer. Ou seja, porque hoje vou falar-vos aqui de 10, mas nesse das trocas falo de muitas outras coisas que nós podemos fazer, sei lá, para trocar a maionese, para deixar de usar o ketchup, para acabarmos por de facto ter uma alimentação que é mais cuidada de uma forma geral e que nos ajuda a termos alimentos mais nutritivos que substituem bem estes que devemos deixar de ter em casa. Então vamos começar aqui pela margarina. De forma geral, a margarina é um produto de origem vegetal. Antigamente era muito mais prejudicial à nossa saúde porque as margarinas eram feitas a partir da hidrogenação destes óleos vegetais. Hoje em dia é uma coisa que já não se faz, ou pelo menos a hidrogenação foi evoluindo e portanto já não tem tanto risco para a nossa saúde, mas de facto de uma forma geral, muitas vezes ainda as margarinas possuem gorduras trans, que estão muitas vezes associadas a doenças cardiovasculares, a obesidade e também a aumentarem os níveis de colesterol LDL no nosso organismo. LDL, ou seja, aquele que nós devíamos ter em quantidades muito pequeninas, porque é geralmente um colesterol mais associado a problemas cardiovasculares. A margarina vai diminuir a resposta imunológica e aumentar, então, este colesterol LDL. O seu consumo ao longo do tempo pode provocar alguns problemas até articulares e inflamatórios e aumenta o risco de desenvolver
alguns tipos de cancro por causa destes compostos químicos. Claro que depende muito do tipo de margarina, da hidrogenação, etc., mas muitas vezes estão associadas a estes problemas. E em vez de usarmos margarina, nós podemos optar por usar azeite. Em minha casa, eu não me lembro sequer a última vez que comprei margarina. Há sempre manteiga, porque nós somos 2 golosos por manteiga. Gostamos de usar em algumas torradas de vez em quando. O meu marido adora tostas mistas, portanto faz isso muitas vezes. Mas nunca uso manteiga para cozinhar. Mesmo quando faço bolos, normalmente a manteiga não é usada. Eu uso sempre azeite e a margarina, eu lembro-me quando deixei de estar em casa dos meus pais, em que se usava ainda banha e margarina, isso deixou de ser uma presença. Embora os meus pais ainda usam, quando lá vou, vejo que continuam a ter a margarina, mas de facto não faz sentido. Nós podemos usar o azeite, tem uma tolerância à temperatura maior para a confecção, é uma gordura com um perfil completamente diferente, que vai trazer muito mais benefícios para a saúde, seja pelo seu efeito anti-inflamatório, enquanto que a margarina é inflamatória, e seja também porque o azeite é uma gordura pura, portanto não nos vai trazer, não vai ser necessário haver aqui um processamento, sobretudo se for um azeite virgem extra, de pressão a frio, portanto acaba por ser um azeite que mantém todas as suas propriedades. Pressão a frio é quase como se ele fosse em cru, não é? Quando são pressões a quentes, nós extraímos pelo calor um determinado óleo e isso acaba por degenerar algumas propriedades nutricionais que ele tem. Na pressão a frio isso não acontece e, portanto, acaba por ser uma opção muito interessante. Outro dos alimentos que eu acho que é importante nós deixarmos de ter em casa e substituirmos por uma coisa que possa ser bastante mais interessante, seja para usos culinários, para pôr no café, o que for, é o açúcar branco. O açúcar refinado vai ser basicamente 100% hidratos de carbono, de absorção muito rápida, tem de facto uma associação mais inflamatória e atenção que tudo o que nós possamos utilizar de alternativas mais saudáveis ao açúcar refinado não deixam de ser açúcares. Também já tive outros episódios, acho que o episódio dos açúcares e adoçantes é muito importante para vos explicar isto em mais pormenor. Se não me engano, esse é da 4ª temporada. Mas de facto, o açúcar não vai trazer benefício nenhum para a nossa saúde e, portanto, nós podemos trocar por outras coisas. Lá em casa, por exemplo, como o meu marido gosta de utilizar açúcar no café, é uma coisa que tem a ver com aquilo que são os hábitos que ele gosta e eu não interfiro muito. Ele também quase não bebe café. Portanto, quando ele gosta de o fazer, ele tem aquele açúcar mascavado muito escuro, parece quase um melaço, é assim mesmo castanho escuro, quase preto. Ele põe-se no café, basta uma colherzinha de café desse açúcar e adoça muito mais e é um açúcar mais integral, portanto ele pode pôr uma quantidade mais pequena do que se for açúcar branco. Quando eu quero fazer bolos, por exemplo, eu gosto de usar este açúcar mais mascavado escuro, vai-me escurecer o bolo, mas não tem mal nenhum, porque dependendo também dos ingredientes, ele fica sempre os bolos ficam mais com aquela cor acastanhada, caramelizada, portanto combina bem. Mas se vocês não gostam, se fazem impressão, podem usar açúcar amarelo, por exemplo. É ali um nível intermédio, mas já é bastante mais refinado também. E depois, às vezes, quando faço algumas receitas, também gosto de usar o mel ou o agave, por exemplo, quando faço as granolas, utilizo mel. Claro que o mel acaba sempre por ser uma alternativa mais natural também e mais saudável do que açúcares que sejam provenientes da cozedura, como é o caso do agave ou como é o caso do xarope de ácer, são mais provenientes de cozedura de outras plantas, neste caso, mas acabam sempre por ser alternativas interessantes. Como vos dizia, não deixam de ser açúcares. Portanto, se nós quisermos trocar, imaginem que vamos fazer umas bolachas caseiras, ou numas bolinhas energéticas, nós sabemos que podemos usar as tâmaras, ou num bolo, se usarmos a banana, podemos diminuir a quantidade de açúcar. Isto são tudo estratégias mais interessantes, não é? Pela diminuição da quantidade. Mas o que eu digo é mesmo deixar de comprar o açúcar branco, para quando queremos usar um açúcar, usarmos sempre uma fonte que acaba por ser mais saudável, nomeadamente este açúcar mascavado escuro, ou mel, por exemplo. Agora, perguntam-me também muitas vezes, e o açúcar de coco? Eu acho que o açúcar de coco, em termos nutricionais, é muito parecido com este mascavado, este quase melaço, não é? Porque são ambos açúcares integrais. A diferença é que o açúcar de coco é bastante mais caro, porque é muito mais difícil de extrair, tem que ser extraído da flor do coco, do coqueiro, neste caso, e acaba por ser um açúcar que, em termos de pegada ambiental, se calhar ainda tem uma pegada maior do que o açúcar de cana. Então, às vezes mais vale
irmos tentando perceber o que é que pode ser interessante, porque a nível nutricional eles vão ser muito parecidos. Às vezes diz que o açúcar de coco tem este mineral ou aquele, mas é como no sal, não é? Era preciso nós comermos uma quantidade muito grande para compensar aquele teor de minerais que eles podem ter. Não é? Esses valores são apresentados por 100 gramas e nós tínhamos que comer 100 gramas daquele açúcar ou 100 gramas de sal para irmos buscar esses benefícios nutricionais, o que é uma coisa que nem sequer faz sentido nenhum. Depois, outro ingrediente que eu acho que deixa de fazer um bocadinho sentido nós termos em casa, a farinha de trigo branca. É tão fácil adaptar e comprar, se vocês até quiserem comprar farinha de trigo integral, que não faz sentido nenhum termos a farinha de trigo branca, mas lá em casa eu tento sempre comprar os flocos de aveia, os mais grossos, triturá-los e fazer a farinha de aveia integral, ou comprar farinha de espelta integral, no fundo ir variando. Se eu quiser fazer um pão, eu não preciso de uma farinha branca. Se eu quiser fazer umas empanadas, eu também não preciso. Basta meter a farinha integral, não é? Eu uso muito a espelta, porque a espelta é um cereal que tem mais glúten do que a aveia e, portanto, para este género de coisas, uma massa quebrada, uma massa de quiche, uma massa de umas empanadas, até uma massa de pizza, fica muito melhor, e o pão, não é? Fica muito melhor do que a farinha de aveia, porque tem mais elasticidade, mas eu posso ter estas duas e depois ir misturando. E a farinha branca já não se justifica, não é? Porque, mais uma vez, como no açúcar é mais refinada, vai ter uma absorção muito mais rápida, não vai saciar tanto, até para pessoas que são muito sensíveis a nível intestinal, pode provocar maior inchaço abdominal e maior desconforto. Portanto, de facto, nós não temos aqui grande interesse em manter a ingestão destes alimentos que acabam por ser mais nesta base das farinhas mais refinadas ou dos alimentos mais refinados no geral, e podemos trocar por versões integrais, e é mesmo uma questão de hábito e de paladar. E é como digo, uma farinha de trigo integral tem um comportamento super parecido com uma farinha de trigo normal, mas ainda podemos fazer ali um update e trocar pela espelta ou pela aveia, vai ser uma troca muito mais interessante. Depois temos também outras alternativas, como uma farinha de coco, por exemplo, que pode ser interessante. Há muitas pessoas que já usam farinha de coco ou farinha de amêndoa. Agora, chamo sempre a atenção porque tanto o coco como a amêndoa não são cereais e, portanto, não podemos substituir à letra as quantidades. Ou seja, se calhar numas bolachas, que até podem ter um comportamento um bocadinho diferente, funcionaria para fazer estas massas de bolos, não é? Ou de muffins, de pizzas, de empanadas, etc. Se calhar íamos precisar ali de um elemento ligante, como o ovo ou como a linhaça, ou do pecílio até, para ajudar a dar essa textura mais interessante. Óleo de girassol, também não faz sentido nenhum termos em casa já. Se queremos fritar, podemos fritar em azeite, para quem ainda o faz. Para quem tem hoje em dia as air fryers, que são cada vez mais vendidas e cada vez se usa mais, acho que são dos eletrodomésticos que foram mais vendidos durante a pandemia, ou em 2022, e de facto acaba por ser muito interessante. Nós aí não só reduzimos a quantidade, como ainda podemos fazer, mais uma vez, esta troca, este upgrade, e portanto, em vez de usarmos óleo vegetal, que é um bocadinho como a margarina, não é? Acaba por ser um óleo mais processado, não tem tantos benefícios nutricionais, acaba por contribuir mais para a acumulação de massa gorda, com um efeito mais inflamatório sobre a nossa gordura, aumentando mais o colesterol e sobretudo o colesterol LDL. Se nós trocarmos isso por azeite, vamos ter um benefício, porque o azeite também vai tolerar bem a temperatura que está na air fryer ou naquilo que nós estamos a fazer, seja a fazer um assado no forno, seja a fazer alguma coisa, até pode ser frita. Se fizermos umas pataniscas, podemos pôr só um bocadinho de azeite e ir variando, quase como se faz com as panquecas, mas obviamente com uma quantidade um bocadinho superior, e conseguimos, se calhar, controlar ali não só a quantidade de óleo que é usada, como a qualidade daquilo que está a ser confeccionado. E eventualmente, se não quiserem o azeite, pela questão do sabor, pode-se trocar por óleo de abacate ou por óleo de sésamo, que ainda assim nós conseguimos comprar de pressão a frio e acabam por ter um perfil nutricional muito mais interessante do que o clássico óleo de girassol, não é? Que não tem interesse nenhum. Caldos, daqueles caldos tipo em cubinhos que nós adicionamos às receitas. Por acaso é engraçado estar a falar disto hoje, faz-me sempre lembrar de uma resposta que dei a uma paciente minha há pouco tempo, em que ela me perguntava, Mafalda, os caldos podem ser interessantes? E eu acho sempre que são aquele género de alimento que não faz falta nenhuma ter em casa.
Primeiro porque quando vamos à procura, nutricionalmente, mesmo aqueles que dizem que são mais naturais ou mais orgânicos ou que têm uma redução de gordura, etc. Ok, eles podem ter esse esforço, portanto a marca fez um esforço para os tornar melhores, mas o que eu vejo é que muitas vezes têm menos gordura e têm menos sal, mas depois têm açúcar. E já vi uns muito marketizados, marcas muito conhecidas, que tinham 2 açúcares diferentes no mesmo caldo. E outros até, de marcas também até consideradas marcas mais saudáveis, naturalmente, acabam por ter um teor de sal e de gorduras, e normalmente são óleos tipo o óleo de palma, que é como o óleo de girassol, não tem interesse nenhum nós consumirmos, elevadíssimos. Depois o que é que acontece? Aquele caldo, bem, quem está muito habituado a usar às tantas já sabe das doses, mas para quem não usa muitas vezes e quer só de vez em quando dar algum sabor, vai ter uma concentração não só de gordura, mas de sal elevadíssima. Portanto, aquele se calhar dava para muito mais doses do que depois a pessoa acaba por utilizar para cozinhar, cozinha para 4, 6 doses, não é? Isto faz com que seja muito mais interessante nós em casa adicionamos o sal, ou até se quisermos ter alguns auxiliares para dar sabor aos nossos pratos no dia a dia, comprarmos aquelas misturas de sal aromatizado, ou de várias especiarias, ou as próprias ervas Provence, ou aquelas coisas que dizem misturas para a carne, misturas para o peixe, etc., que têm só o sal e as ervas, e depois sermos nós a adicionar a gordura. Ou então, o que eu prefiro fazer, que é sempre, tenho várias especiarias em casa e faço eu estas combinações. Portanto, eu acho que os caldos são mesmo um género de alimento que não nos compensa ter em casa. Depois queremos dar sabor de uma forma natural. Claro, eu se comprar um frango inteiro para assar, eu peço sempre os miúdos para depois cozer e acabo por ficar ali com um caldo de ossos que depois posso usar para uma base, um risoto. Posso fazer receitas interessantíssimas. Portanto, acho que nunca nos compensa muito estarmos aqui a inventar e a tentar esticar um bocadinho a corda nesse sentido de ter coisas muito fáceis, mas que depois, em termos nutricionais, não vai ter vantagem nenhuma quando nós podemos ter outras soluções igualmente práticas, como estas misturas de sais aromatizados e que são muito, muito mais saudáveis. Claramente, mais naturais até. Nós sabemos exatamente o que é que estamos a comer e acaba por ser muito mais interessante. Outra coisa que eu acho que não vale a pena ter em casa é chocolate em pó. Acho que antigamente se usava muito e quem gosta de fazer o leite com chocolate, sobretudo quem tem crianças, etc., isso é muito comum, mas não compensa. Primeiro porque o chocolate em pó geralmente é um alimento ultraprocessado, cheio de açúcar e muitas vezes até tem leite, e às vezes há pessoas que têm esta sensibilidade intestinal e não se dão bem com os laticínios, mas depois estão a consumir alguns alimentos que nem sabem que têm leite, nem desconfiam, não é? Então, eu acho que se nós trocarmos o chocolate em pó por cacau em pó, o que é que vamos notar à partida? Que é uma coisa que é bastante mais amarga, mas se for, por exemplo, para juntar a bolos, já temos o açúcar, as farinhas, as gorduras, etc., o que vai dar ali também um doce no bolo, portanto não temos que nos preocupar por aí. Se for para juntarmos um leite com chocolate, juntamos aquele cacau e nós próprios é que vamos adoçar na medida em que sentimos que é necessário, com um bocadinho de mel ou com um bocadinho daquele açúcar mascavado escuro, e vamos colocar ali uma quantidade muito mais moderada do que se estivéssemos a usar o cacau em pó, ou o chocolate em pó, digo, e acaba por ser um produto muito menos processado. Geralmente o cacau puro é muito mais nutritivo, acaba por nos trazer benefícios nutricionais a nível de concentração de antioxidantes muito superior e acaba por ser uma coisa que faz muito mais sentido do que o chocolate em pó, que é bastante mais viciante. O facto de ser amargo, o cacau, acho que é sempre uma coisa boa. É como o chocolate. Quando nós nos habituamos a comprar chocolate negro, cada vez que de repente, por exemplo, acontece no Natal, há muitos bombons que nos vão oferecendo e tal. Eu como um bombom já estou logo a pensar no segundo. Se for um quadradinho de chocolate, que às vezes eu como a seguir ao jantar, como aquele quadradinho e pronto, está feito. Não fico com aquele fator vício. E aqui entre o chocolate em pó e o cacau em pó também acontece muito essa diferença. Outro alimento que é sempre uma batalha que eu vou tentando fazer com as pessoas, que não faz sentido termos a nossa casa, é o fiambre. Por muito que a indústria já tenha feito um esforço grande e esteja a conseguir fazer fiambres cada vez com um perfil nutricional um bocadinho melhor, nós temos fiambres com listas de ingredientes intermináveis. O fiambre não deixa de ser um processado com vários tipos de ingredientes diferentes, muitos deles nós não fazemos ideia do que é que lá está, não deixa de ser uma solução muitas vezes para desperdício alimentar, o que significa que nós estamos a comer
sabe Deus o quê, e portanto acaba por ser um alimento que nós devíamos deixar de facto de ter em nossa casa. Uma coisa é, às vezes no verão fazemos uma sandes para levar para a praia, uma coisa assim, e compramos só por ser assim uma variedade, ou porque vamos a um café e apetece-nos uma tosta mista. Fazer assim uma coisa de vez em quando não tem mal nenhum, mas no dia a dia termos o fiambre em nossa casa significa que constantemente estamos a consumir este género de alimentos mais processados que não nos fazem falta. E, portanto, quando nós nos habituamos a deixar de ter o fiambre, acabamos por ir buscar alternativas um bocadinho melhores. Podemos substituir, se gostarmos do queijo, pelo queijo fatiado, um queijo tipo Filadélfia, um queijo fresco, um ricota, etc. Podemos acabar por ir mais para outros, mais como o ovo mexido, por exemplo, para colocar numa torrada de manhã. Podemos colocar o hummus, a manteiga de amêndoa, podemos fazer pasta de abacate, podemos fazer assim à espanhola, que é uma coisa que também recomendo muito, com o tomate, seja ralado ou fatiado com azeite e orégãos. Portanto, eu acho que não há mesmo desculpa para nós estarmos a consumir fiambre nos dias que correm, sabendo cada vez mais o que é que nós, o que é que o fiambre contém. Depois, outro que é assim controverso e que eu lá em casa também tenho um bocado esta batalha com o meu marido, que é a questão do pão de forma. Tudo que seja pão de forma, pão de cachorro, até mesmo os próprios wraps. Tenho muitas pessoas que às vezes me dizem eu faço assim um wrap para jantar às vezes e ponho legumes e ponho não sei o que. Não. O wrap em si não vale nada. Portanto, das duas uma, ou nós começamos a fazer em casa, ou então começamos a trocar mesmo este pão de forma por escolhas mais normais, como um pão de fermentação lenta, ou um pão integral, ou um pão clássico, tipo um pão de mafra que tem farinha, água, fermento e sal. Se nós formos ver a lista dos ingredientes dos pães de forma, na maior parte dos casos, não vou dizer que é todos, não é? Porque é um bocadinho difícil generalizar, há pães bons que são em formato de pão de forma. Mas na maior parte dos casos, quando nós vamos ler a lista dos ingredientes do pão de forma, é assustadora a quantidade de coisas que lá estão, a quantidade de açúcares que estão adicionados, a quantidade de estabilizantes, e só vocês virem porque é que ele se mantém fofo e porque é que não ganha bolor como os outros pães, não é? Porque é que não fica rijo, etc. Porque tem uma série de conservantes e de aditivos que permitem que assim seja. Então, deixarmos de comprar o pão de forma e começarmos a comprar um pão que seja mais natural, mais nesta base de ingredientes, farinha, água, fermento, sal, ou até quando são de massa-mãe só tem farinha, água e sal, que seja um pão que seja mais integral, um bocadinho mais escurinho e que, se é um pão fresco e que se estraga mais rápido, então vamos comprar o pão, cortamos em fatias, congelamos e vamos ou descongelando antes de nos irmos deitar, ou então de manhã colocamos na torradeira e ele está pronto a consumir. Mas não há razão nenhuma para continuarmos a consumir aqueles pães de forma, barriga lisa, desincha não sei quê. Não. Se vocês forem ver a lista de ingredientes, acho que não faz sentido nenhum nós optarmos por esse género de opções. Voltando aqui à questão das bolachas, como vos dizia no início, eu acho que tudo o que possa ser viciante demais e que nós sabemos que nos está a causar habituação é uma arma, é uma coisa a eliminar. Eu já partilhei em alguns episódios também que às vezes eu com a manteiga de amendoim tinha aquela coisa de tirava uma colherzinha, passado um bocado tirava outra colherzinha, passado um bocado outra. Tinha quase um efeito como a Nutella, que eu adoro Nutella, mas é aquela coisa que nunca compro para ter em casa, porque às vezes quando me ofereciam acontecia isso, e numa semana lá ia um frasco de Nutella. E eu acho que com bolachas que possam ter este componente mais viciante, sejam os de chocolate, de morango, o que for, de baunilha, mas que possam de facto ser bolachas muito ricas em gordura e açúcar, que nós reconhecemos rapidamente que pode ser um ponto fraco na nossa alimentação. Eu acho que nós temos que ter a capacidade e o discernimento de dizer, ok, eu não quero isto para mim, eu não vou estar a consumir este alimento que eu sei que me pode fazer mal. Então, vamos trocar, não é? Se é preciso para outros membros da família, eles também vão beneficiar com isso. É como das crianças que vos estava a dizer, não temos interesse nenhum em que as crianças também estejam a comer esse género de produtos, quando eles podem comer doces, se calhar numa sobremesa de um almoço em família ao fim de semana, e se calhar vão ser muito mais saudáveis e felizes a fazê-lo assim. Não precisam destas bolachas no dia-a-dia. E, portanto, nós podemos ser nossos amigos e amigos de toda a gente da família, deixar de comprar esse género de bolachas e começar a comprar bolachas que possam ser mais simples, mais uma vez como no pão. Tenham farinha, têm algum fermento, podem ter ovo, etc. Mas não têm aqueles açúcares adicionados, podem ser mais de água e sal ou até podem ser mais doces, mas são bolachas mais simples. Ou até habituar-nos a fazer em casa
com ingredientes que nós conhecemos o que é que são e se calhar fazemos de vez em quando, elas duram alguns dias, quando acabou passamos aos snacks mais saudáveis. Mas é importante reconhecermos este género de fraquezas que nós podemos ter e sabermos quando é que é importante de facto, fazermos trocas que sejam mais interessantes para nós, porque deixarmos de ter estas coisas em casa vai ser meio caminho andado para deixarmos de ter esses episódios de ataques ao armário, não é? Já para não falar de tudo o que nós andamos a comer durante o dia, porque isso é uma das principais coisas que as pessoas que eu vou acompanhando em consulta me dizem, que é, ok, eu mudei aqui 3, 4 coisas no meu dia que me permitem chegar ao fim do dia e eu já não sinto aquela necessidade de fome emocional. Fome emocional não é uma coisa normal, ou seja, tem que ser trabalhada. Tem que ser trabalhada normalmente com as escolhas alimentares que nós fazemos no resto do dia. E, obviamente, com melhorar a nossa relação com a alimentação para que não haja essa necessidade constante de ir buscar um conforto à comida, ok? Mas, claro, se eu tiver estas coisas em casa que eu até gosto e que são viciantes, pior ainda, não é? Eu vou juntar, como se costuma dizer, a fome com a vontade de comer. Bom, por último, alimentos que eu acho que nós também devemos deixar de ter em casa são os cereais açucarados. Vocês nem imaginam a quantidade de pessoas que eu recebo em consulta que depois, quando começamos a perceber o que é que as pessoas comem, etc., eu ainda tenho muitas pessoas que me vão buscar embalagens de cereais que eu até tenho medo de olhar. Eu só de olhar para o rótulo já lhes tracei a pinta. Mas às vezes começo a dizer, ok, então leia-me lá o que é que está na lista de ingredientes. E depois começamos a desconstruir aquilo, não é? Ok, quantos açúcares encontra aí? 3 ou 4. Quantas fontes de gordura encontra aí? 3. Ok, e percebemos que quantos ingredientes tem nessa lista que não conhece, que não faz ideia para que é que servem? 7 ou 8. Percebemos que, de facto, aqueles cereais acabam por ter uma composição nutricional que não interessa nada e, sobretudo, não interessa andar a comer todos os dias. Por muito que possam dizer que são em cereais integrais, que têm uma redução de açúcar, etc. Portanto, eu acho que é importante começarmos a deixar de comprar este género de coisas, comprarmos os flocos de aveia e fazermos as papas, ou temos os flocos de aveia, frutos secos, temos o dito mel, temos um bocadinho de azeite e fazemos uma granola super saborosa que vai dar esse efeito do doce e do goloso que os cereais nos dão e que nos ajuda a fazer com que o pequeno almoço fique muito mais nutritivo. Para quem está muito, muito, muito agarrado a estes cereais e sente que a granola, quando come, nunca é assim uma coisa muito prazerosa, ou então, pior ainda, não é? Vão comprar granolas de compra que têm também uma composição nutricional igualmente má. Então o que eu aconselho sempre é fazermos a granola em casa, deixamos esses cereais ainda que estávamos habituados a comer e no início fazemos metade, metade. Depois cada vez vamos juntando menos dos cereais e mais da granola. Porque o nosso paladar treina-se, não é? E esta questão do doce treina-se ainda mais. Se nós começarmos a habituar-nos a diminuir a quantidade de açúcar gradualmente todos os dias um bocadinho, ao fim do mês, se calhar já estamos mais que habituados, não sentimos a falta do outro. Se calhar, se houver um dia que me apetece muito comprar aqueles cereais, compro e como e pronto, está feito. Mas não pode ser uma presença assídua no meu dia-a-dia, porque senão eu todos os dias estou a pôr coisas que eu enganadamente achava que estava a comer bem, mas que na realidade só me estão a fazer mal, não é? Estou a trazer açúcares logo no pequeno almoço, o que vai fazer com que eu tenha mais vontade de comer doces ao longo do dia e aumenta muito a probabilidade de eu ter esses episódios de fome emocional ao fim do dia, ok? Então, os flocos de aveia, como vos disse, podem ser uma boa alternativa. Mesmo para quem gosta, os cornflakes sem açúcar também podem ser uma boa hipótese, até porque são muito crocantes. Aqueles cereais estufados, não é estufados, não é? Os estufados, os puff, também podem ser uma boa escolha, porque, mais uma vez, têm volume e têm aquele efeito crocante, embora sejam um bocadinho mais processados, mas podem, de facto, trazer-nos aqui misturas de texturas e de ingredientes que tornam a nossa alimentação mais interessante e que nos vão ajudar a complementar de uma forma bastante equilibrada aquilo que nós estaríamos a comer no nosso dia-a-dia, ok? Então, estas são assim 10 trocas básicas, ou 10 alimentos básicos que eu acho que nós de facto devemos deixar de ter em casa porque não fazem sentido nenhum. Acho que é assim uma ajuda para se vocês quiserem começar a mudar um bocadinho os vossos hábitos alimentares. Não tem que tirar todos de uma vez, podem ir tirando aos bocadinhos, mas quando falamos em ter uma alimentação mais saudável, se ainda há alimentos desta lista de 10 que vocês veem que ainda consomem, então façam o favor de devagarinho irem deixando de os comprar e se calhar utilizar mais em épocas festivas ou acabar por consumir fora de casa, mas fazerem com que a vossa casa seja assim um local um bocadinho mais sagrado, onde
tudo o que tem à vossa volta é o mais saudável possível para que as escolhas também se tornem cada vez melhores. Espero que tenham gostado. Vão ouvir o episódio das trocas e o dos açúcares e adoçantes, que acho que vai ser bom para complementarem o episódio 2. Um beijinho e até para a semana.